Olá, sejam muito bem-vindos ao Conexão Aurora, nessa série de episódios especiais sobre o aniversário de 93 anos da Cooperativa Vinícola Aurora, nesse mês de fevereiro. Hoje, para a gente conversar, eu estou aqui com 2 jovens associados e a gente vai falar um pouquinho sobre cooperativismo, sobre o dia a dia deles e um pouquinho sobre futuro também. Os convidados são a Rayane Jaqueline Conce, de 24 anos, e o Guilherme Luiz Cavalete, de 25 anos. Obrigada por vocês estarem aqui, sejam bem-vindos. Obrigado. É um prazer enorme estar aqui conversando com você e sobre a Aurora. Muito obrigada. Obrigada pela oportunidade e olá a todos que nos acompanham nesse momento. Muito bem, gente. Vamos começar localizando, né, quem nos escuta, assim, de onde vocês vêm e um pouquinho do que vocês trabalham hoje no dia a dia na propriedade. Rayane. Então, como tu disse, eu tenho 24 anos, a minha família, né, reside e trabalha nas nossas propriedades ali na linha Burati, interior aqui de Bento. E, atualmente, né, a maior fonte de renda, digamos assim, da nossa propriedade é a produção de uvas, que são entregues na cooperativa, além de outras atividades mais para nossa subsistência, assim mesmo, da propriedade. E na propriedade é a tua família, teus pais? Vocês moram em quem? Quem lá? Atualmente, nós moramos, minha mãe, meu pai e eu. Sim. E eu tenho uma irmã, né, que na verdade ela já não mora mais conosco, mas sempre que é possível ela tá lá para ajudar na propriedade. Pra ajudar também, coisa boa. E Guilherme, e a sua família? Bom, eu tenho 25 anos, né, moro em São Pedro. A nossa fonte de renda vem da uva, então a gente trabalha toda a família lá. Trabalha meu avô, que foi ele que começou na produção, né? Ah, que legal. E aí depois meu pai. E agora eu tô dando continuidade, mas trabalhamos ainda os 3, né? E é isso aí, é muito gratificante tá tocando a propriedade. E são as 3 gerações, então, ali continuando o trabalho. Na verdade, eu conheci meu bisavô, né? Então, assim, ele era marceneiro e trabalhava um pouco na agricultura, mas ele não gostava tanto. Mas naquela época, há muito tempo atrás... Sim. Tinham que trabalhar na colônia, né? Sim, e aí, mas ele sempre gostou muito de marcenaria. Olha só. E aí depois meu avô veio, e aí ele gostava mais de trabalhar na propriedade, na agricultura e tal. E aí foi tocando e a gente tá aí. Na mesma propriedade desse teu bisavô? Isso, na verdade meu bisavô, era uma colônia do lado e a gente aí meu avô comprou uma colônia do outro, encostadas, né? E aí a gente toca a propriedade ali. Que legal. E São Pedro é Caminho de Pedra? Isso, Caminho de Pedra. Isso aqui. Isso aí. Muito bem. E vocês são jovens, né? A gente falava logo no início, né? Jovens associados da cooperativa e também muitos jovens de idade, assim. Como foi esse momento de decisão? Tipo, vou continuar aqui? Também, assim, é muito cedo para qualquer pessoa decidir, né? Então, como foi esse momento, assim? Guilherme, até se quiser continuar contando um pouquinho. Na verdade, era assim, né? Então, eu estudava em São Pedro, aí depois eu fui ficando mais velho, aí estudei no Barracão, depois estudei aqui em Bento, né? E aí tinha essa pressão, vai estudar, não vai estudar e tal. E eu nunca me dei muito bem com os estudos, assim. Eu gostava de estudar, mas eu preferia outras coisas, né? Eu gostava de fazer, eu era muito de... Eu não gostava... a parte prática. Eu nunca gostei muito da parte teórica, né? Então, fui tomando gosto, né? Sempre ajudei meus pais, desde sempre. Eu nem sei de que idade eu ajudei eles, né? Obviamente que não fazia o que eu faço hoje, né? Sim. Por causa da idade. Mas, assim, sempre gostei, né? E aí eu vi a oportunidade de tocar a propriedade. E aí meu pai disse, tu quer ficar aí? É um serviço bom, é tranquilo. Tem as suas dificuldades, não é sempre mil maravilhas, mas... em nenhuma profissão é assim, né? Sim. Sempre vai ter a adversidade e tal. E aí eu decidi melhor por ficar. E pensei assim, eu vou estar sempre junto da minha família. Eu gosto muito de ficar com a minha família. Sou muito família, então eu pensei assim, qual que é a melhor oportunidade para eu fazer isso? E aí acabei ficando, mas eu gosto mesmo do que eu faço. Sim. Né? Então foi já era uma certeza, assim, pra ti ainda na escola. Quando eu saí da escola, assim, eu fiquei meio assim, eu sempre gostei muito de mecânica também, né? Mas assim, aonde eu tô hoje, que é na agricultura, eu faço um pouco de tudo, na verdade, né? A gente tem que entender um pouco de mecânica, de elétrica, tem que entender um pouco de tudo. Então, eu faço o que eu gosto de mecânica e em manutenção de máquinas, assim, claro que a gente não consegue se fazer tudo, né? E continuo o cultivo de videiras na propriedade. Que legal. E, Rayane, como é que foi pra ti, assim, essa decisão, né, de continuar? Na verdade, eu cresci
né, junto com os meus pais ali trabalhando. A minha mãe muitas vezes não tinha com quem me deixar, então ela me levava dentro de um cesto quando eu era bebê. Então, eu cresci nesse meio. Só que, ao mesmo tempo, depois que eu né, fui ficando adolescente, eu sempre escutava eles falarem que eu tinha que fazer faculdade. Então, na minha cabeça, eu ia fazer faculdade, né? Só que eu queria agronomia. E a minha mãe era contra, porque menina, fazer agronomia não podia. E o meu pai queria medicina. O sonho dele era ter, acho que, o filho médico. E aí eu, né, não, acho que não é isso. E eu era muito boa com exatas. Né? E eu adorava estudar. O Guilherme não gostava muito, eu gostava de estudar. Não era a minha parte. Eu gostava muito de estudar. Aí eu disse, olha, eu me dou bem com matemática, gosto de estudar, vou fazer matemática. Aí eu comecei a faculdade de matemática, só que eu continuava morando lá com eles, né? Eu trabalhava com eles e eu ia e estudava à noite. E aí depois veio a pandemia. Então, praticamente a faculdade ali, eles trancaram. Eu fiquei um tempo sem fazer, porque não tinha as aulas. E aí eu virei acompanhante do meu pai praticamente em tudo. Meu pai ia fazer um serviço, tava junto. Meu pai ia fazer outro serviço, tava junto. Ia fazer outro serviço, tava junto. E aí foi que eu comecei a tomar gosto de verdade, assim. E as coisas deslancharam, né? Só que aí depois veio a oportunidade de trabalhar na área que eu tinha me formado, né? Que é a área de matemática. Eles disseram pra mim tentar, né? Só que o que aconteceu? Eu optei, na época, eu tinha a opção de trabalhar o dia todo com isso, né? E aí eu disse, não, eu vou trabalhar meio-dia com isso, porque eu não sei se vai dar certo, né? Ser professora. E o resto do dia, à tarde, então, eu disse, eu fico aqui com vocês. E aí foi seguindo assim até hoje. Sim, porque também era a oportunidade para te testar o que tu estudou, mas ao mesmo tempo continuar, né? No trabalho, que é um lugar seguro também, né? A gente tá em casa. Eu me lembro de ter dito pro meu pai que eu ia começar a trabalhar fora e ele ter me dito que ia abandonar as pareiras. Porque não tinha mais quem ia continuar. E aí foi ali que eu decidi, não, então eu vou trabalhar só meio-dia fora de casa, meio-dia eu fico em casa contigo. Sim. E aí as coisas foram dando certo, a gente foi dando continuidade e foi seguindo. E tu é filha mais nova ou mais velha? Eu sou a filha mais nova, eu tenho uma irmã quase 10 anos mais velha que eu. E ela saiu para estudar também e trabalha na área ou não? O que aconteceu? A minha irmã também virou professora. Olha! Né? E a minha irmã foi e ficou 10 anos trabalhando na área. E dentre várias coisas que aconteceram, ultimamente ela é uma pessoa que ela tem repensado muito, né? Então ela também... Os dias que ela consegue, né, que não é todos os dias cheios que ela acaba tendo na escola, ela vem para casa ajudar meus pais na propriedade. E o sonho dela seria voltar, né? Mas a gente não sabe o que vai acontecer daqui para frente. E as famílias de vocês, né? Vocês têm falado um pouquinho de pai, de avô, enfim, também já eram, né, associados da Aurora. Vocês têm mais informações, assim, de como foi esse início? Guilherme, tu comentou ainda que tu conheceu o teu bisavô, né? Mas tu não sabe se ele era também associado. Na verdade, meu bisavô, se eu não me engano, ele era sócio da Pompeia, antiga Pompeia. Daí, afim, acabou quebrando e tal, na época ali, né? E aí, ele, como ele gostava muito de marcenaria, ele já tinha uma certa idade, e aí a produção na época do meu bisavô foi se extinguindo, né? Aí... meu avô sempre trabalhou na roça, né? Então, o que aconteceu? Na década de 80, a gente tava conversando em casa, né? A gente imagina que ele levava na antiga Dreyer, né? A uva e tal, assim, só que daí, tipo, tinha que levar um pouco aqui, um pouco ali e tal, era aquele pingado, e a gente não gostava. Não se tinha tanta condição que se tem hoje, e aí, na época, só se tinha um trator, né? E aí, era complicado levar aqui e levar lá, né? Então, surgiu a oportunidade de se associar na Aurora. Acho que foi a última vez que abriram para novos sócios. E aí ele se associou, entendeu? Porque ele queria levar só num lugar e tal, queria mais praticidade, e ele viu uma oportunidade, né? De seguir ali, né? E aí acabou se associando. E aí, depois de um tempo, meu pai trabalhava fora na época, né? Ele voltou pra casa e tal, viu mais oportunidades, plantaram mais e tal, e assim é a mesma coisa comigo, né? Aí deu continuidade. Dei continuidade, né? Sim, como associado. E o associado tem essa vantagem, né? Tu sabe onde tu vai entregar tua uva, tu tem uma segurança nesse sentido. E o bom, na verdade, assim, que eu sempre falo que na Aurora o sócio é valorizado. Então, assim, pra mim não faria sentido trabalhar com uva pra levar a uva em outros lugares, entendeu? Porque, tipo assim...
parece que a gente tem uma valorização a mais, na verdade, no que a gente faz, né? Porque, querendo ou não, é interessante, né? Sim, tu é parte do negócio, Tu é parte do negócio. Tu não é só um entregador de Exato, matéria-prima. tu não é um fornecedor de matéria-prima, é isso aí. Tu é uma peça de todo aquele quebra-cabeça. Legal. E, Rayane, a tua família, assim, nos conta um pouquinho. Então, a minha família, tanto o meu avô por parte de pai, quanto o meu avô por parte de mãe, ambos eram associados da Aurora. Minha mãe, e ambas as famílias eram lá do Burati mesmo. Aí minha mãe se casou com meu pai, né? E aí o meu avô, pai do meu pai, no caso, já tinha associado o meu pai, Sim. né? E aí a minha mãe foi trabalhar junto com meu pai e continuaram o negócio, digamos Sim, assim, né? sim. Eu me lembro de eu ser muito pequena e o meu pai chegar em casa e começar a contar o que tinha acontecido na cantina ou quanto grau tinha feito a uva, porque praticamente a família respirava aquilo ali. Sim, sim. Tudo gira em torno disso, né? Desse momento agora, né? Que a gente está, inclusive, da safra, é a colheita do trabalho do ano todo, né? Tanto é que, na verdade, antes da pandemia, minha mãe trabalhava fora, né? E aí, com a pandemia, ela perdeu o emprego e tal. E aí, como eu, né, mais ou menos na mesma época, um pouco antes, eu decidi ficar na produção. A gente expandiu a produção e aí eu falei pra ela assim, mas por que tu não trabalha em casa? Eu sempre gostei de ter minha família comigo, sabe? Sim. E aí, ela não trabalha todos os dias, ela arrumou um serviço que, digamos, seja um pouco aqui, digamos, não é todo dia, sabe? Sim. Que é bem gesticulável, assim, e quando precisa ela tá lá com nós, né? Tipo, agora na safra, no início, ela tá com nós. Aí na poda, sabe? Quando que é os serviços que mais precisam, ela tá com a gente. Tem essa oportunidade, que é a grande vantagem, na verdade, da gente trabalhar na propriedade, né? Porque tu tem essa flexibilidade, né? Hoje vocês precisaram estar aqui, vocês, né, remanejaram os serviços e vieram, isso né? aí. Então, tem que usufruir desses benefícios também, Claro. né? E Rayane, tu comentou, né? A gente falou na pré-entrevista, né? Conversando, tu falou assim, meu pai fez questão de nos associar, né? Tanto tu quanto a tua irmã também. Como é que foi esse processo? Porque há uns anos atrás, né, as mulheres não podiam, né? Era sempre o homem, né? Eu tinha que casar para poder ser associado. Que bom que isso mudou, né? Nos conta um pouquinho disso, assim. Na verdade, o meu pai tem 2 filhas meninas, né? E a minha mãe veio de uma família, né? Que apesar do pai dela ser associado, ele associou os 2 filhos, né? Não associou a filha. E eu acho que era muito comum na época associar o filho, né? É que eu acho que eu pego um pouco disso também, eu entendo isso, porque muito tempo atrás, digamos, esse serviço é só para homem. Sim, esse serviço é só para... Hoje não é mais assim, né? Que bom, né? Que isso mudou muito, né? Eu imagino que seja por isso. Pelo que eu vejo, né, as mulheres, os pais queriam que as mulheres saíssem de casa, fossem para um trabalho com menos força braçal, digamos assim, ou mais limpo, e os filhos, né, os homens ficassem ali. E eu acho que a minha mãe tinha muito disso, né, e o meu pai não tinha outra opção, eram 2 meninas, né, então ela deu um empurrãozinho. Aí ele foi, associou a minha irmã, que era bem mais velha que eu. E aí depois, quando eu tive idade, ele viu que eu tava lá ajudando, né? Eu nunca esqueço o dia que vem um técnico da cooperativa lá visitar nós. E a gente tava no meio da poda. E aí eles começaram a falar de futuro. E eu tava em cima podando. E o meu pai disse assim, mas o meu futuro é esse aqui, né? E apontou pra mim. E aí foi depois disso que ele decidiu, então, que era a hora de associar, né? Daí ele ficou com as 2 filhas associadas. Mas muitas vezes não é bem recebido, digamos assim. Porque né, foi muito comum a gente escutar, a mulher não precisa. Sim, né? E eu acho que tem uma bagagem cultural ali, né? Total. Mas também que é o que o Guilherme fala, talvez é pelo serviço mais pesado, então geralmente eram os homens da família. Mas que legal que isso mudou, né? E hoje em dia, até a gente fez um programa com 2 associadas mulheres, né? Na semana passada, e elas falavam muito isso, né? Não tem nada que meu marido não faça que eu também não faço. Claro, tem algumas coisas, né? Dentro ali, a parte principalmente dos tratamentos, né? Acredito que acaba ficando mais. Mas hoje em dia não tem mais muito, né? Tu sabe podar tudo, Rayane? Sim. A mulher não é menos competente que o homem, né? Em nenhuma área, né? Então, não há porquê ela não conseguir fazer, né? Só que acho que uma vez isso era mais tipo assim, ó. O homem ia pra lavoura trabalhar e a mulher ficava em casa, tipo, lavando roupa, fazendo comida. Eu acho que vem disso, entendeu? Sim. Esse ponto, sabe? Na verdade, era uma cultura que a gente carregou, mas eu vejo que nos últimos anos
a cooperativa tem incentivado Muito. essa mudança. Sim, das associadas mulheres. Né? Quem não tem filho menino. Exato. Claro. Tem que continuar. Tanto é que muitos anos atrás não tinha, digamos, programas para mulher na Aurora. Há pouco tempo atrás, eu não sei te dizer começaram a quanto fazer que teve, os encontros, que teve no encontro né? no da Londres e tal. Muito interessante, minha mãe participou. E ela disse que é muito bom de ir, sabe? Sim, de incentivar exatamente isso, né? Elas Claro. fazerem outras coisas e a continuarem, porque se fala muito isso, né? Se a esposa não tá ali junto, ou as filhas, que seja, né? Quem tá na propriedade, a família tem que pensar junto. E a questão da tecnologia também, né? Que acho que ajuda muito. Então, hoje em dia, não adianta, né? Quem tá ali tem que... A tecnologia vem para ajudar, então o trabalho vai ficando cada vez menos braçal, né? Eu acho que isso é importante. Guilherme, um pouquinho, assim, do que qual a tua motivação, assim, a mais, né? Por ser associado, quero saber da Rayane também depois, mas o que você acha que mudou, assim, dizer, eu também sou associado, né? Não sou só filho de associados. Na verdade, o valor que a gente tem, né? A gente é bem valorizado, né? A gente é bem instruído também pela cooperativa, né? E, na verdade, assim, é gratificante trabalhar com alguém que, digamos assim, é muito ruim ter um trabalho que ninguém dá valor. Sim. Né? Claro que todos os trabalhos são dignos, mas o que eu quero dizer é que, digamos assim, se tu tem um trabalho que tu é bem pago e tu, como é que eu posso dizer, tem um futuro próspero naquilo, é interessante. As pessoas te elogiam e tal, e é bom fazer parte disso, né? Incentivo, né? Isso. Tu tem um bom incentivo, né? E a Aurora tem muito disso, digamos, ela quer que o jovem fique na agricultura. Então, assim, claro que não adianta só querer que a pessoa fique na agricultura, tu tem que dar meios para ela fazer isso, né? Então, o que eu digo? A questão monetária, né? Ter incentivo, né? Dessa parte e, obviamente, de mecanização e tanto que os bins vieram para ficar, tipo, é uma facilidade, assim, muito maior que a gente tem, né? Porque com as caixas, assim, tava complicado, sabe? Sim. Porque eu peguei uma época de carregar caixa e tal, e assim, não é fácil, sabe? Sim. Não é bem assim. Então, assim, os bens vieram pra ficar e isso te estimula a ficar, né? Porque hoje em dia, praticamente, à mão, a gente faz a poda e a amaração. Porque agora, há pouco tempo, também tá saindo máquinas para colher uva e tal, cada vez melhor, né? Então, assim... pouca coisa vai ficar à mão. Tudo tu faz com uma máquina. Então, se torna mais fácil o trabalho, né? Sim. E aí é pensar na propriedade cada vez mais como um negócio mesmo, né? E ter tempo para poder gerir, né? Melhor e tomar melhores decisões, né? Produtividade também, né? E, Rayane, pra ti, assim, alguma coisa que mudou, assim, que virou a chave? Dizer, agora eu sou associada também. Na verdade, como eu disse, né? Minha família toda respirava praticamente a cooperativa. Eu me lembro de ter Quando a Aurora fez 50 anos, eles entregaram uma lembrança, se eu não me engano, da cooperativa. E eu me lembro de ter aquilo na estante de casa, assim, como um troféu. Literalmente, porque a minha avó contava da história da cooperativa e tudo mais. E desde pequena, né, eu pensava, eu vou fazer parte dessa história uma hora, né? Então, quando o meu pai resolveu e as coisas foram acontecendo e eu fui continuando ali com ele, assim, eu só posso dizer que deu muito orgulho de fazer parte disso e, como o Guilherme falou, também toda a parte de valorização que a cooperativa dá para o seu associado, né? Porque nós somos parte do negócio. Sim. E agora nos rumos para os 100 anos, né? Que a gente com certeza vai ver ali aqui de uns anos, né? Já tá no centenário. E Rayane, até querendo saber um pouquinho mais dessa tua dupla jornada, né? Porque hoje, durante o ano, tu tem as tuas aulas, né? Como professora. É para que faixa etária que tu dá aula? 11, 12, 13 e 14, né? E é de manhã ou de tarde ou é... Hoje eu trabalho de manhã, então na escola, como profe de matemática. E aí de tarde eu volto para a propriedade. E aí eu ajudo meus pais no que precisa, né? Mas como a gente tinha comentado, época ali em julho, eu tenho uma semana, 5 dias ali de recesso. Então no período de recesso, eu vou pra poda, né? E em janeiro, que aí a gente tem férias, né? O período de férias. Em janeiro eu vou pra colheita, então, né? Férias, então não tem muita. Então a gente nunca para. Sim. Né? Mas são trabalhos que são gratificantes pra ti, assim? Sim. Sabe? Vale
a pena, Sim. né? Às vezes eu brinco, né, de ser professora. Às vezes é difícil, a gente não vai mentir, assim como eu trabalho na colônia, não é fácil, né? Mas tem momentos que acontecem ali que a gente vê que vale a pena, que o que a gente tá fazendo vale a pena, e é a mesma coisa na colônia. Como a gente tava Sim. conversando, tem anos bons, tem anos Exato. não tão bons, né? Mas a gente tem que valorizar ali os momentos bons que a gente tá tendo. Sim, e perseverar, né? Porque é bem isso, né? A gente depende do tempo, né? Então, principalmente, né? Cada vez mais também. E, Guilherme, o que se tu tivesse que dizer, assim, alguma coisa que te realiza muito no teu trabalho hoje? Ai, uma coisa assim, na verdade tudo me realiza muito, na verdade, né? Mas assim, ver a plantação que a gente cuida, gerando frutos, gerando aquilo que a gente trabalha o ano todo para chegar nessa época e colher, assim, é muito gratificante, né? Ver, porque a gente plantamos novas áreas também, né? Quando eu decidi ficar e tal, e é muito gratificante tu ver que não tem nada naquele local, e aí tu fazer tudo, trabalhar muito, obviamente, né? Mas agora tá rendendo frutos, né? Do que tu plantou. Isso é muito gratificante. Sim, sim. Ver o resultado. Ver o ali resultado. acontecendo. Tipo, ver que não tem nada e tu foi lá e fez pra acontecer tudo, sabe? Isso é muito bom. Que coisa boa. E pra quem não sabe, né? Ou quem não lembra também, a Rayane foi princesa da FENAVINHO 2022. É isso, né? da Foi qual FENAVINHO. edição? A 17ª. 17ª. E como é que foi essa experiência, assim, esse aprendizado? Foi um desafio também, imagino, né? Foi um desafio. O meu pai deve me culpar porque teve uns meses que eu não fiquei em casa Nada. praticamente, né? Sim. Mas eu vou falar, né, por que eu me candidatei, na verdade, Sim. né? Eu sempre disse, meu sonho não era princesa. Diz que toda menina tem o sonho de ser princesa. Eu não Não tinha. era esse. Não era o sonho. Mas eu via a FENAVINHO, a gente escutava falar da FENAVINHO, e eu pensava, gente, quanta gente trabalhou, porque se a FENAVINHO existe é porque hoje Bento, capital nacional do vinho, né? Quanta gente no interior não trabalhou para que Bento conseguisse esse título, né? Então, eu era filha de agricultores que trabalhavam ali com a produção de uva. Eu sabia o quão pesado era o trabalho deles, o quanto o meu avô também tinha trabalhado. E aí eu disse, não, eu vou me candidatar porque eu gostaria de ver na corte, né, alguém que trouxesse esse legado, sabe? Que pelo menos valorizar a agricultura. Alguém que era da roça. Alguém que era da roça, Isso que é trabalhasse com isso. Porque o meu sonho não era ser princesa, tanto é que eu não achava que eu ia ganhar. Mas o vídeo que eu gravei, o primeiro vídeo que eu gravei, foi falando que eu queria representar as famílias, né, produtoras de uva. Sim. E eu acho que eu consegui, né? Eu ganhei, Sim. não só por ter ganhado, mas por ter uma pessoa ali que eu me enxergava como uma representante. Representando, né? Isso. Isso é bom. Sim, que sabe como é que é no dia a dia, que trabalha, né? Que tem a noção. É, porque eu pensava assim, né? Bento não teria esse título se não fosse esse trabalho. fosse o pessoal que tinha trabalhado no interior tantos anos atrás, que não continuasse com esse trabalho. Sim. Então, eu escutava muita gente falando que não se sentia representado, né? Muitos produtores falavam que não se sentiam representados Sim. pela festa ou que se sentiam excluídos por isso. E aí eu dizia, olha, oportunidade e tal. Me inscrevi, fiz todo o processo ali e depois acabei ganhando. Mas eu sempre digo, o meu intuito não era ser princesa, o meu sonho nunca foi esse. Sim, sim. E é durante um ano que fica na corte? Sim, eu fiquei um ano. E é bastante, né? São muitos compromissos, né? Oficiais. Por isso que eu falei, o meu pai deveria querer o meu pescoço naquela época, mas era porque a gente não, né? Eu consegui uma licença no trabalho na escola, né? Um período de 15 dias. Mas foi o que eu consegui. Então, os outros compromissos que a gente tinha, eu ia trabalhar de manhã, muitas vezes de tarde eu só voltava para casa, almoçava e voltava, porque tinha compromisso e às vezes o compromisso até 10, 11 horas, meia-noite. Sim, mas é uma doação para a comunidade, né? O que tu falou, é valorizando o trabalho das gerações, né, que te antecederam. Eu até esqueci a palavra antes, é valorizar a história, né, dessas pessoas. Sim, nossa, muito legal. E pra gente ir fechando também, né, como vocês imaginam o futuro da agricultura, Guilherme? Assim, quando tu pensa no teu futuro, né, hoje vocês têm 25, 24 anos, como vocês se imaginam no futuro, assim? A ideia é que dê tudo certo, né, obviamente, né. A gente investe pesado, assim, pra continuar nessa função aí de pareira, assim, eu gosto bastante de trabalhar com isso. É desafiador, não é fácil, como em qualquer profissão, né.
Mas às vezes, assim, dá um desânimo e tal, porque tu vê, tipo, todo o trabalho que tu tem, às vezes vem intempéries, né? Sim. Vento, chuva de granizo, é complicado, sabe? Tem que ser forte nesses momentos, porque obviamente vai ter momentos bons também, né? Mas assim, é muito bom, eu gosto do que eu faço e aconselho que quem goste de ficar na agricultura, que goste de trabalhar na roça, que fique, porque muita gente tá querendo sair da agricultura, na verdade, né? Porque acho que não é tão valorizado e tal, mas assim, dificuldade vai ter em qualquer área. A gente tem que se conscientizar disso, que a grama do vizinho não é mais verde que a nossa. E vai ter suas dificuldades, mas, assim, se gosta, vale a pena. Sim. Vale a E hoje pena. em dia a gente tá tão perto, né? Assim, acho que nas gerações que nos antecederam, tinha essa coisa, né? Tu morava longe, tu não tinha as mesmas condições. Eu sempre digo, meu avô conta como que era, né? Isso a gente fazia à mão uma vez, isso a gente fazia à mão, né? Era muito difícil o tratamento, Sim. qualquer coisa, né? Aí eu comento com ele que, digamos assim, que se fosse na época dele, hoje, ninguém mais trabalharia na roça. Inclusive, eu acho que eu também não trabalharia, porque assim, é muito louvável o que eles fizeram, porque realmente não é para qualquer pessoa. Hoje é muito mais fácil. Sim. Assim, não é fácil, mas é bem mais fácil do que uma vez. Sim, porque tem os meios, né? Tem meios, hoje em dia facilidades. tem máquina para praticamente tudo, então assim, facilita muito o dia a dia, né? Sim. Não, e é uma história que eles foram construindo, né? Sim. Condições que eles foram construindo para chegar hoje na geração de vocês e vocês continuarem. E, Rayane, como tu imagina, assim, esse futuro? Olha, o meu pai fala exatamente o que o Guilherme fala, né? Que toda profissão tem seus desafios. Então, eu imagino que a gente tá em constante mudança, né? Então, eu imagino que as mudanças virão, né? Virão desafios, mas a gente vai ter que contornar realmente esses desafios e se adaptar. Mas eu gosto muito, eu sempre digo, meu pai, né? Ainda fica muito preocupado com o futuro da propriedade, e o que vai fazer, e o que não vai fazer. Sim. Aí eu sempre digo, olha, o que tiver ao nosso alcance e o que a gente conseguir cuidar, né? Eu disse, tu pode contar comigo, que a gente vai ir tentando cuidar do que eu consegui. Eu digo pra ele, olha, o que eu consegui, eu vou cuidar, Sim. né? Mas é isso. Muito bem. E para uma mensagem final, assim, pensando nesses 93 anos da cooperativa, né? Vocês são a continuidade da Aurora também. Que mensagem vocês gostariam de deixar, assim? Primeiramente, agradecer aos que começaram, né? Porque são 93 anos e a gente sabe que 93 anos atrás não é a realidade que a gente tem hoje, né? Então, assim, agradecer o pessoal os nossos antepassados que começaram tudo isso, porque é uma história, assim, linda, do que a gente faz, do que eles fizeram e do que a gente vai fazer ainda. E vamos lá, vamos seguir batalhando e tal, e a gente espera que seja cada vez melhor, né? Obviamente, que a gente prospere cada vez mais. Sim, ótimo. Eu vou falar o que a minha mãe falou em casa, né? Que o que pensavam as pessoas, né, 93 anos atrás, quando decidiram fundar a Aurora. E se desse certo? E se não desse certo? A minha mãe, esses dias, ela me questionou, e se não tivesse dado certo? Então, como o Guilherme falou, a gente tem que agradecer a essas pessoas que tiveram essa coragem, né? E que praticamente não tiveram nem dúvida sobre se iria dar certo ou não iria dar certo. Porque hoje eu acho que a maioria já nem está mais aqui, mas a gente tem 93 anos de história, né? E a gente tem que agradecer as famílias que continuam, né? E os jovens que são o futuro e que são quem vão continuar com a cooperativa. Muito bem. É isso aí, gente. Muito obrigada mais uma vez, né, por estarem aqui nesses dias também, né, que eu sei que é uma correria. E agradeço também a quem nos acompanhou até aqui. Fiquem de olho nos próximos episódios, também nos episódios já gravados aqui no Conexão Aurora. Até o próximo. Até.